Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Um tema bastante interessante e que vai edificar com certeza todos aqueles que amam e zelam em aprender a Palavra do Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, nós vamos falar sobre a avareza. Em Provérbios 15, 27, nós temos: o que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. Provérbios 15, 27, nós lemos, está escrito: o avarento coloca sua própria família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá mais e melhor. E em Provérbios 28, 16, nós lemos: o príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Aqui aprendemos duas coisas sobre o avarento. Primeiro, que o avarento ele traz calamidade sobre a própria família. A palavra perturbar em hebraico, akar, significa perturbar, perder a paz de espírito, turvar a água, numa metáfora, né? Que significa trazer aflição, trazer calamidades, perdas, infelicidade. Então a gente vê que normalmente a família do avarento ela sofre muito. Né? Às vezes as pessoas passam privações e a pessoa tem dinheiro, tem guardado o dinheiro e ele não consegue. Né? Às vezes usa coisa usada, pega na rua. É uma verdadeira situação. Segundo, o avarento não terá uma vida de paz. Qual a origem da palavra avareza? Bom, você vai ver exatamente que uma coisa está vinculada à outra. Infelizmente, o avarento é uma pessoa que ele prejudica a si mesmo e prejudica as suas famílias. A resposta para isso: a palavra avareza ela vem do latim avarus, relacionada ao verbo avare, que significa querer muito, desejar desesperadamente. Qual a diferença entre avareza e cobiça? Após séculos, a avareza ganhou também o significado de cobiça, por querer ter sempre mais, mas nunca se sentir satisfeito. E fica aquele medo de perder, por isso que vai acumulando, né? O sujeito vira um acumulador de dinheiro. A avareza é o excesso de apego a bens materiais. Popularmente, pode-se considerar como avarento um indivíduo que a gente chama aqui de pão duro, mão de vaca, munheca, são expressões na língua portuguesa. O que leva uma pessoa a ser avarenta? A resposta: o avarento ele significa mesquinho, miserável, sovina, que não é generoso, que não faz caridade. É aquele que é sordidamente apegado ao dinheiro, aos bens materiais. Avarento é um adjetivo que qualifica aquele indivíduo que tem avareza, ou seja, que tem apego demasiado ao dinheiro, que tem desejo ardentemente de acumular riqueza, acumular bens, né? E por isso que ele é dessa forma. Qual virtude combate a avareza? Virtude do caráter, que precisa ser implantada no caráter da pessoa. No caso da avareza, que foi classificada há muito tempo atrás como um dos 7 pecados capitais, a virtude que a combate é a generosidade, uma das 7 virtudes, e semanticamente seu termo antônimo, né? O contrário, o oposto. O que a avareza produz? Ela é o desejo intenso de acumular riqueza. A avareza é a falta de generosidade, a mesquinhez, sovinice, né? É uma miserabilidade. No Brasil, diversas expressões populares são usadas para caracterizar aquele indivíduo avaro, com excessivo apego ao dinheiro. Né? O pão duro, mão de vaca, munheca, mesquinho, amarrado, canho, cajueiro, catinga, chifre de cabra, esganado, miserável, unha de fome, mãos atadas, morto de fome ou morto à fome, muquirana e por aí vai. Quais são as características da avareza? Este comportamento se caracteriza pela dificuldade e o medo de perder o que possui, como bens materiais e recursos. Por isso, uma pessoa avarenta tem dificuldade de abrir mão do que tem, mesmo que receba algo em troca. Tem cuidado excessivo com seus pertences e é uma pessoa extremamente egoísta. É egoísta ao extremo, correto? O avarento, por exemplo, se for entre aspas, cristão, ele é capaz de gastar R$ 20 na semana num jogo da Mega Sena tentando ficar rico, mas ele não dá R$ 5 de oferta na igreja, por exemplo, uma vez por ano. Então ele tem dificuldade, ele só faz aquilo que... E um exemplo do que acontece com a avareza, nós vamos ver registro da história. Em Pompeia, que ela foi destruída pela erupção do vulcão Vesúvio, no ano 79 d.C., foi encontrado o corpo de um homem decapitado por uma rocha, ao tentar fugir com um saco de moedas de prata. Né? Pela sua avareza, ele tentou fugir e levar o seu dinheiro. Como a mulher de Ló, ele olhou para trás. Quem olhou para trás, né, ele voltou para buscar dinheiro e morreu. A avareza o matou. Quem quer que Jesus faça alguma coisa em sua vida, precisa deixá-lo transformar toda a sua vida. E Jesus falou muito sobre os avarentos, né? Contra os avarentos, e os fariseus que eram avarentos, eles zombavam disso.
E por isso que ele disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Um rico entrar no céu, né? Texto que nós temos um vídeo específico sobre isso também, explicando bem essa questão aí para vocês. As pessoas avarentas são resistentes à transformação de Deus. Aceitam que Deus mude algumas coisas, mas outras elas se tornam resistentes, né? Como ser liberto da avareza? Tem que nascer de novo. Para você entender, tem que nascer de novo. Salmos 24:1 está lá. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E Deus diz em Ageu 2:8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo que nós temos é dele. Tudo que você tem pertence ao Senhor. É por isso que quando morremos não levamos nada desse mundo. A gente não trouxe nada e não leva nada, como diz o apóstolo Paulo. O avarento pensa que tudo é dele para sempre. E você não vai ver no velório, né, no enterro de um avarento, um caminhão da Brinks levando os bens dele atrás. O avarento pensa que tudo é dele para sempre. Quando você nasce de novo, aí então, até aquilo que você pensava que era seu, você descobre que pertence ao Senhor. Em Lucas 14:33, o Senhor Jesus impôs como condição do discipulado. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo que Deus colocou nas nossas mãos não é para nós, mas para que a gente possa repartir. Jesus ensinou isso claramente, lá em Atos 20:35, está escrito, tendo-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E Jesus também falou em Lucas 6:38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Com a mesma fita métrica ou trena que você medir o que dá de oferta, seja na obra, seja para uma pessoa, ou que você ajuda os outros, essa será a medida que Deus usará para abençoar você e a sua amada família. Esse também foi o ensino dos apóstolos de Jesus. Em 2 Coríntios 9:6-7, o apóstolo Paulo escreve, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então o importante é que nós estejamos dispostos a ser transformados e não viver excessivamente para o dinheiro. Nós devemos aplicar o nosso dinheiro, guardar dinheiro, isso é muito importante, não se meter em dívida, não gastar mais do que a gente recebe. Enfim, tudo isso são princípios, né? Nós temos aí alguns princípios de dinheiro, da administração do dinheiro, que a gente também tem vídeo gravado. Mas o importante é entender que a gente não pode ser pão duro, avarento, né, daquele mesquinho a ponto de que a nossa vida, a gente se torne escravo do dinheiro. Por isso que Jesus também disse que você não pode servir a dois senhores, você agrada um, desagrada outro, você não pode servir a Deus e as riquezas. Nas traduções traduz com riquezas, no original é mamon, fala do Deus do dinheiro, que é um dos nomes, era um dos nomes mais modernos na época para Astarote, né, que é o tesoureiro lá do inferno. Então é importante nas forças das trevas, ou melhor dizendo, não, é muito importante você entender que a vida de avareza, o avarento, o mesquinho, é uma vida, inclusive, a avareza é a idolatria, explicou o apóstolo Paulo. E os avarentos, eles não herdam o reino de Deus. Portanto, o avarento, entre outras coisas, ele deve saber que, além dele não levar nada, ele está perdendo tudo, porque ele está perdendo a própria salvação. Então, o indivíduo avarento não vai herdar o reino de Deus. Mas é importante que a gente compreenda que Deus muda todas as pessoas, o coração das pessoas. Você vai a Cristo como você está, e Cristo vai transformar você naquilo que você tem que ser transformado. O alvo é, como a gente ensina na mensagem do Reino de Deus, o propósito eterno de Deus Pai, qual é? É uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Então, o nosso alvo é ser semelhante a Jesus, e todos serão feitos semelhantes a Jesus. Deus te abençoe. Eu quero deixar a bênção para você aqui. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado. Se você gostou, deixa aí seu like, seu gostei, comente. É um comentário simples ainda, não é daqueles estudos que vocês estão acostumados, mas é uma palavra apenas de edificação. E compartilhe com o máximo de pessoas que você quiser. Deus te abençoe. Muito obrigado por nos ajudar a compartilhar a mensagem da palavra do Senhor. Amém.